Já dizia Salomão que existe um tempo para nós nos encontrarmos e um tempo para nós nos separarmos. As despedidas fazem parte da vida e essa despedida que nós lemos aqui no capítulo 20 é uma despedida muito especial, porque por um lado vai sinalizar para a parte final do ministério de Paulo e por outro vai nos mostrar o coração pastoral desse apóstolo que investia muito do seu tempo para treinar pessoas para fazer discípulos de Jesus. Éfeso era uma cidade muito importante para Paulo e a igreja que estava lá era uma igreja que Paulo tinha com muita estima. Diz a palavra de Deus que, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Encorajamento é aquilo que Paulo sabia fazer e era uma veia muito importante do ministério pastoral do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós vemos Paulo apenas como aquele desbravador de novos campos, pregando o evangelho em cada cidade, correndo contra o tempo para que o nome de Jesus fosse conhecido em todos os lugares. Mas em certos pontos da sua viagem, em certos pontos do seu ministério, ele se deteve por bastante tempo e em Éfeso ele ficou praticamente 3 anos, a contar todo o processo de visita que ele teve nessa cidade com esses irmãos, para discipliná-los, para ensiná-los e discipulá-los com relação a Jesus Cristo. Chegando em Troade, ele resolve pregar a palavra de Deus no primeiro dia da semana, reunindo com todo o povo e partindo o pão. Esse relato que nós temos no versículo 7 é um relato muito precioso porque nos diz com relação à prática que os cristãos já tinham nessa época de se reunirem no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, para as suas celebrações e para o seu culto. Nós temos aqui claramente a parte da pregação da palavra de Deus que Paulo fez e também o partir do pão que nos remete à Santa Ceia. E acontece algo muito curioso nessa ocasião em que Paulo ele está pregando e ele se demora. Ele faz uma longa pregação. Diz a palavra de Deus que, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então Paulo estava com um certo tipo de pressa, mas também ele estava se despedindo. E você sabe, quando você vai se despedir, o seu discurso aumenta porque você quer ensinar, você quer fazer com que a sua palavra seja o mais aproveitado possível naquela situação. E naquele ambiente, no segundo andar, candeias por todos os lados, havia um jovem chamado Eutico sentado à janela e ele pegou no sono. O fenômeno de nós termos vontade de dormir durante as pregações é algo documentado já há muito tempo e Eutico é um caso como esse. As pessoas tentam espiritualizar muito a ideia de Eutico, mas vamos passar batido por todas essas coisas que não me parecem ser o foco dessa passagem. Então Eutico dorme, ele cai no chão, né? Ele cai da onde ele está no janela, ele cai morto e Paulo, ele desce, abraça e ele ressuscita. Deus ressuscita o Eutico por meio de Paulo. E o mais engraçado aqui é que depois que tudo isso aconteceu, Paulo sobe novamente, parte o pão e continua a falar até o amanhecer. Nada podia impedir Paulo de equipar aqueles crentes dentro da igreja de Troade. Ele estava lá para encorajá-los. Já com vistas à sua despedida, e provavelmente não vê-los mais, Paulo investe o seu tempo novamente em encorajar, em ensinar, e nada poderia impedir Paulo de fazer isso. O que acontece? Paulo sai de lá, nós temos a partir do versículo 13 um itinerário, ele vai para Assos, depois ele vai para Mitilene, depois vai para Quio, Samos e ele chega numa cidade chamada Mileto. Mileto ficava a 48 quilômetros ao sul de Éfeso. E chegando lá, Paulo decide não ir para a sua cidade querida, a cidade de Éfeso, mas diz a palavra de Deus que Paulo chama os presbíteros daquela cidade, da cidade de Éfeso, para encontrarem com ele em Mileto. E chamando essa liderança,
Paulo faz um discurso de despedida. Imagine vocês uma igreja querida, uma igreja onde o apóstolo gastou e investiu bastante tempo, pessoas realmente preciosas. O que o apóstolo Paulo queria falar? Ele fala algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele diz o seguinte: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo, ele testemunha sobre a sua integridade. Vocês sabem como eu vivi. Vocês sabem que eu não tenho nenhum ônus para ser mencionado aqui. Vocês sabem que eu me dediquei especialmente a vocês e à igreja que está nessa cidade da Ásia. Em seguida, ele diz: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Quantas vezes os judeus não conspiraram contra Paulo até aqui, na verdade, mas Paulo, ele foi perseverante nas perseguições, e essa perseverança por si só deveria ensinar algo muito importante a essa liderança da igreja de Éfeso presente. Em seguida, Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo. Não deixei de pregar nada, eu ensinei a vocês tudo. Ou seja, Paulo foi fiel e integral na sua pregação. E que pregação? Qual que era o cerne da pregação de Paulo? Versículo 21. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. Durante toda a sua vida, e particularmente nesses 3 anos de ministério paulino na cidade de Éfeso, Paulo testificou a respeito apenas de uma pessoa, de Jesus Cristo, daquilo que ele fez, por que ele morreu, que ele ressuscitou e que por meio da fé nesse Jesus Cristo nós somos salvos e nós precisamos nos converter dos ídolos, dos pecados para o verdadeiro Deus. E diante de tudo isso, Paulo diz: agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou subindo a Jerusalém e não sei o que vai me acontecer. E o Espírito Santo, ele me avisa que, a despeito de tudo que pode acontecer, me esperam perseguições, me esperam prisões, me esperam sofrimento. Todavia, eu não me importo com isso. Sabe por quê? Porque eu tenho um valor maior, muito maior do que a minha própria vida, que é o Senhor Jesus que me chamou. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 20: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim entregou por mim. Paulo, ele viveu o Evangelho. E o que é viver o Evangelho? Não é carregar apenas uma mensagem, dados sobre alguém, mas é você descobrir a real preciosidade do maior tesouro que nós podemos encontrar nesse mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena, se for necessário, dar a vida pelo nosso Senhor Jesus. E Paulo está nos ensinando aqui, numa forma de incentivar e de encorajar aqueles irmãos que estavam tristes por causa da sua despedida, falando o seguinte: imitem o meu exemplo. Eu vivo para o Senhor e eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério proposto pelo Senhor Jesus. E Paulo continua dizendo: olha, eu fiz toda a minha parte com vocês, eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou livre do sangue de vocês, eu preguei a palavra, mas tomem cuidado. Por quê? Porque depois da minha partida entrarão lobos tentando destruir todo o efeito do Evangelho. E é muito verdade isso. Quando o Evangelho é pregado, o diabo, o mundo, todo esse sistema tenta destruir os fundamentos do Evangelho. Ventos de heresias, falsos profetas, mestres egoístas, eles começam a querer adentrar um rebanho de Jesus para tentar destruí-los. E muitas vezes não precisa nem vir de fora, até mesmo gente de dentro, que desvirtua o Evangelho para as finalidades suas e não de Deus, começam a se levantar e torcer a verdade a fim de atrair os discípulos. E Paulo deixa a seguinte mensagem: olha, vigiem, sejam vigilantes. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês a respeito disso, dia e noite, com
lágrimas. Quem disse que Paulo não era um bom pastor? Ele era um pastor atento às necessidades da sua ovelha. Paulo nos mostra que a dedicação em relação ao rebanho resulta em uma igreja saudável e uma igreja que reconhece o Senhor Jesus. E outra característica de Paulo está expressa aí a partir do versículo 32. Olha, eu não cobicei nem prata nem ouro. Eu não fui mercenário, mas naquilo que eu podia, eu mesmo, costurando tendas, eu mesmo ganhei o dinheiro para não ser peso para a igreja, para suprir todas as minhas necessidades. Em tudo, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Essa frase, como está, ela não aparece em nenhum dos evangelhos. Provavelmente é uma frase que Jesus disse, que foi transmitida oralmente pelos discípulos e que Paulo, ele aprendeu. É uma palavra que realmente Jesus disse. Há mais felicidade em dar do que em receber, a custo do seu próprio trabalho. Aqui nós temos uma lição de generosidade, de altruísmo. Nós que conhecemos o evangelho, somos as pessoas que com o melhor coração e com a melhor motivação, podemos servir as necessidades dos nossos irmãos. Note que Paulo, ele pregava o evangelho, mas ele não deixava descoberto a sua responsabilidade para com os pobres, para com os necessitados, pregando o evangelho, sim, e em primeiro lugar, mas também ajudando-os, se preciso fosse, a custo do seu próprio árduo trabalho. E depois que Paulo disse tudo isso, ele se ajoelhou com todos e orou. Paulo é um pastor atencioso, que encoraja, que ora com a sua igreja, com a sua comunidade. E todos que estavam lá, os presbíteros de Éfeso, perceberam Paulo, na verdade, estava se despedindo e que nunca mais iriam vê-lo novamente. Aliás, Paulo diz isso: vocês nunca mais vão me ver. E é por isso que eles choraram, ficaram tristes, abraçaram Paulo, beijaram Paulo. Por quê? Porque eles sabiam que não iam mais vê-lo. As despedidas fazem parte do nosso ministério, da nossa vida cristã. Por vezes a despedida é quando um irmão deixa essa vida para se juntar-se ao Senhor na glória. Ou, muitas vezes, nós somos espalhados, como diversas vezes nós vemos acontecer em Atos, pelas diversas partes do mundo, para que cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, possa ser fiel a Jesus e possa pregar o evangelho. Nós precisamos criar boas memórias daquelas pessoas que nos ajudaram. E mesmo quando nós estamos distantes dessas pessoas, termos esse coração grato de que Deus usa pessoas para nos encorajar, para nos cuidar, para nos edificar. E claro, é triste quando há despedida, mas as despedidas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso ministério. Que possamos, todos, lendo esse texto tão emotivo, nós também tentarmos viver essa realidade dentro das nossas relações dentro da igreja, o relacionamento que nós temos com o nosso pastor, ou nós pastores com o nosso rebanho, esse ambiente tão íntimo, tão encorajador. O capítulo começa e termina com Paulo encorajando os seus discípulos. Muitas vezes, o que a igreja precisa é de uma palavra de encorajamento dos seus pastores. Não que esse encorajamento seja uma desvirtuação do evangelho, de você ensinar algo que faça com que as pessoas descubram um potencial dentro de si como um exercício de autoajuda. Não, é encorajar com o encorajamento que vem do próprio Espírito Santo por meio da sua palavra. Em situações adversas, nós precisamos desse refúgio, desse consolo de Deus, encorajando-nos uns aos outros, orando uns com os outros e uns pelos outros. Assim, nós poderemos construir uma comunidade, uma igreja cada vez mais saudável. Paulo se despede dos seus queridos e amados irmãos de Éfeso e a partir de Mileto, Paulo, nos capítulos posteriores, ruma e vai em direção a Jerusalém. Nós vamos ver esses capítulos nessa parte final de Atos e que Deus te abençoe e vamos continuar aí a nossa leitura nos próximos dias. Até a próxima. Tchau, tchau.